Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos aí hoje, na terça-feira, continuando aí a jornada durante a semana, e hoje na série dos textos difíceis, temas estranhos, nós vamos dividir em duas partes, tá? O tema seria, o título da mensagem seria Deus abençoa a mentira? Será que Deus abençoa a mentira? E hoje nós vamos ver um caso que pode parecer que Deus abençoa a mentira quando a gente lê, e amanhã também. Então, é a parte um e a parte 2. A parte de hoje, né, o dia de hoje, seria o texto das parteiras lá do Egito, em que Faraó deu uma ordem e elas fizeram outra. E a Bíblia diz que Deus abençoou, Deus honrou elas. E amanhã nós vamos falar de Raabe. Raabe também disse ali, né, falou algumas coisas, escondeu os espias, e a Bíblia diz que Deus fez bem, né? Porque ela está até na linhagem ali da, da, da genealogia de Jesus. Então ela disse uma coisa, tá, tem gente escondida na sua casa, não, tal. Então amanhã a gente vai ver com calma o caso de Raabe. Hoje nós vamos ver das parteiras do Egito. Será que elas mentiram? E Deus aprova a mentira? Será que Deus aprova a mentira? Ou abençoa a mentira? Tá bom? Então, a mensagem de hoje é lógico, Deus não aprova a mentira. Mas como entender isso? Ou como explicar isso para alguém que nos pergunta, às vezes até com um tom de zombaria? Tem muita gente que tem a dúvida e questiona sem nenhum problema. O problema é quando a gente questiona com um certo tom de zombaria, né? Muitas vezes não crendo na palavra de Deus, então esse é o Deus abençoa a mentira, parecendo o papel do inimigo, né? Então abram aí a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1, nós vamos falar sobre isso. Não sei como é que você está aí na sua casa, a gente aqui está voltando algumas coisas, né, na igreja, voltando os cultos, mas, infelizmente, algumas pessoas, a gente tem, né, pessoas vão avisando para a gente, pastor, eu estou com suspeita do Covid, outras pessoas que a gente conhece já foram diagnosticadas e passaram, né, por bem, passaram, não morreram, outras mexem com o nosso coração, porque a gente entristece, descansaram no Senhor, e isso é algo que deixa um pouco o mundo em pânico. Quando eu falo mundo, pelo menos um mundo em que eu estou vivendo aqui, próximo, não estou falando agora no mundo geral, mas um mundinho meu, como pastor, como membro de igreja aqui, as pessoas se preocupam sim, a gente se preocupa, né? E a gente sabe que a máscara em si, um negócio de. Eu tenho também uma outra máscara que a gente fala que é igual o soldador, mas ainda assim a gente fica meio receoso. Vamos estudar a palavra de Deus hoje? Vamos ver se realmente Deus abençoa a mentira ou não? Vocês já sabem, né? Eu já. Claramente Deus não abençoa a mentira. Mas como poder resolver este problema, que não é problema, né? Mas como resolver, como entender esse texto de Êxodo, capítulo 1, dos versos 15 a 22. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, nos abençoe agora, no dia de hoje, nos dê um bom dia na tua presença, Senhor, e nos ajude a entender que vale a pena sempre ser fiel a ti. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, isso que eu falei na oração, nunca se esqueçam, sejam verdadeiros, sejam honestos, não mintam. Se mentirem, peçam perdão a Deus. Temos falhas? Eu tenho as minhas falhas, pode ter as suas falhas, podemos errar? Podemos errar. Errou? Teve consciência que errou? Então, somente, assim, sentiu, fez uma análise, eu errei. Peça perdão a Deus e peça forças para você não cair sobre aquele ponto. É assim que é a vida de um cristão.
Não estou pedindo para você orar a Deus, me tenta de novo, me prova de novo, Senhor. Não, mas peça a Deus, Senhor, me dê forças para eu não fazer isso novamente. E busque a Deus, de Deus a verdadeira força, porque não basta só orar, tá ok? Não basta só dizer, não, eu creio e não fizer nada, tá bom? Então vamos ler o texto. Verso 15 diz assim: O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias. Qual era o contexto? O povo, José morreu, tá? José faleceu. E a Bíblia diz que levantou o faraó que não conhecia José. Está lá no capítulo 1. E no verso 9, Faraó diz assim: Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Ou seja, o próprio Faraó já disse: eles são mais fortes do que a gente, são mais poderosos. Então vamos usar de astúcia. E aí foi quando os egípcios começaram a colocá-los com trabalhos forçados, ok? E eles, por morarem numa terra que não era deles, talvez aceitaram e não sei o que que houve, mas aceitou, porque eles eram mais poderosos. Mas talvez eram mais poderosos em números, mas quem tinha as armas, não é assim? Uma pessoa com a arma pode ter uns 4, 5, 6, são mais numerosos do que o outro, mas o outro com uma arma segura aí uns 5, 6 ou até mais, né? Então, lá não tinha arma como temos hoje, mas tinha espada, sei lá, tinha outras coisas naquela época, tá bom? Então, nesse contexto, ele deu uma ordem para que o povo parasse de crescer, tá? Verso 15. Então o rei ordenou as parteiras hebreias. Note que elas eram hebreias, elas não eram egípcias. Das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá. Eu não sei se você já se perguntou, mas eu fui ver o que, que ficava no original. Cifra quer dizer clara, ou claro, na verdade é claro. Ou seja, brilhoso, né? Claro. Alguém claro. É, e a outra, que seria a segunda, poá. Essa palavra poá significava esplêndida. Então, uma se chamava esplêndida, a outra se chamava claro. Como era mulher, clara, né? Vamos dizer assim, clara mesmo. Clara e esplêndida. Olha só, nomes que a gente atribui a glória de Deus muitas vezes, né? Glória esplêndida, a clara beleza da luz de Deus, então essa claridade, haja luz. Então, são coisas assim, são nomes, né? Está mostrando que são realmente hebreias, porque os pais davam nomes conforme aquilo que eles tinham, eles procuravam um significado para os seus filhos, tá bom? Então, o que, que o faraó disse a essas duas parteiras? Não está falando que era um chefe das parteiras. Estava dizendo que tinha duas parteiras. Ok? Dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. No original é assim: considerai. Você vai estar ajudando o parto. Considerai. In, inspecionai. Homem, menino, executa. Não é difícil, né? Está nascendo a criança. Nasceu, você já sabe se é menino ou menina, né? Tem, às vezes, a gente vê alguns animais, e aí, não, o nome era de macho, né? Mas agora é fêmea porque a gente foi no veterinário e a gente não sabia identificar, e às vezes acontece, mas no caso da raça humana, não tem como, não tem isso. Depende, né? Não tem. A gente nasceu, é menino. Nasceu, menina. Então, é isso que Faraó está dizendo para as parteiras hebreias. Então, for menino, literalmente está traduzido aí por filho, mas é menino, executa, executa, sabe? Trucida. Menina, permaneça viva, continue viva, deixa viver, ok?
A Bíblia diz assim: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram. Aí está traduzido assim, mas depois a gente vai ver como é que está no original. E não fizeram como ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então, aparentemente, parece que elas desobedeceram uma ordem. E o problema até aí, tudo bem. Entre obedecer à ordem de Deus e à ordem dos homens, se você obedecer à ordem de Deus, é o que importa. Pelo menos eu penso assim. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Então, talvez você diga para mim assim: não, mas elas estavam obedecendo a Deus, tudo bem. Mas o problema foi, depois Faraó perguntou e depois elas responderam. Olha só, verso 18 diz assim: então o rei chamou as parteiras e disse: por que fizeste isso? Por que vocês deixaram os meninos tão vivos? Eu disse que é para matar e vocês estão deixando os meninos vivos. A resposta dela: responder as parteiras de Faraó, né? As parteiras a Faraó. É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São fortes. Então ele está dizendo que as egípcias são o quê? Fracas, né? Pelo menos deduzindo. E antes que chegue a parteira, já deram à luz aos filhos. E a Bíblia diz que Deus fez bem à parteira e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Deus lhes constituiu uma família. Como é que é isso, pastor? Elas mentiram. Será que elas mentiram? E aí? E o Senhor abençoou, ainda constituiu uma família. Porque, gente, olha só. Agora vamos pensar aqui. No contexto, eu sempre disse que no contexto de parto, não tem o que você ficar procurando em muito lugar. Você tem que entender o texto e o contexto ali imediato. Eram quantas parteiras? Duas. Qual era o tamanho do povo, hein? Você imagina? Então, só olhando assim, eu já olhei e vai dar ruim aqui. Vai dar ruim aqui o negócio. Por quê, hein? Por que duas parteira, parteiras vão fazer? E note que antigamente não era qualquer uma que virava parteira. Tinha pessoas específicas e essa ajudava outras pessoas quando tinha a luz. É lógico também que não era, sei lá quantas pessoas estavam grávidas naquela hora. É a mesma coisa, a gente olha aqui, ó, olha na cidade, por exemplo, a minha cidade onde eu estou, Colatina, mais de 100 mil habitantes. Você olha na rua aqui, não tem tanta gente grávida. Tudo bem, não tem. Vamos contar só aqui. Não tem tanta gente grávida. Você olha na rua, você não está vendo com a barriga. No entanto, queridos, duas não vai. A Bíblia não está dizendo que eram chefes. Então eram duas. A ordem do rei é: na hora que você for ajudar, nasceu, é menino, morreu. Então, queridos, o que eu vejo aqui? Quando a Bíblia fala assim, as parteiras, porém, temeram o Senhor e não lhes fizera, verso 17, o que ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos, no original, ele é mais. O texto em hebraico são palavras. O alfabeto hebraico ele é mais sintetizado. O alfabeto não. As letras e tal, o significado das palavras é tudo mais sintetizado. A língua ela é mais resumida. Então, uma palavra pode significar várias coisas. Então, você tem que interpretar e às vezes até acrescentar alguma coisa para fazer entender o sentido, para que quem não entenda o sentido daquela língua. Então, é um idioma mais compacto. Então, no original, literalmente, é mais sim, é sintetizado isso aqui. É assim.
As parteiras, aquelas que ajudam, no sentido original, ajudar a dar à luz ou atuar como parteira, reverenciaram a Deus, no verso 17. Trabalharam, elas trabalharam. Aqui, quando está dizendo aqui, porém, eu já estou lendo o 17, porque a ordem é clara, tá? Examinai, literalmente é considerar, se for menino, matai-o, executai, se for menino, deixai vir. Aí eu estou vendo aqui já o verso 17. As parteiras temeram a Deus. No original, essas parteiras honraram, reverenciaram a Deus. E aí, olha só, aqui está dizendo assim: não trabalha, não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Não está assim. Está mais sintetizado. Como é que está no original? Trabalharam. Ou seja, o trabalho delas era de parteiro, então elas trabalharam. Falando ao rei, deixando viver os meninos. Então, elas falaram ao rei que os meninos estavam vivos. Isso que ela disse. Isso é que está no original. Olha só. O rei mandou matar. Se for menina, deixa vivo. Se for menino, mata. Executa. Aí no original tá assim. Elas, as parteiras, temeram a Deus e trabalharam. Trabalharam em quê? Elas eram parteiras, trabalharam fazendo o parto, ajudando a fazer o parto, né? Ajudando, porque quem faz o parto eu acho que é a mãe, né? Então, ajudando. Mas disseram ao rei: os meninos estão vivos. Como é que é isso, pastor? É assim. Elas não estão falando mentira. Estamos trabalhando, rei. Mas os meninos estão vivos. Mas a ordem era para matar. Estamos trabalhando, mas os meninos estão vivos. Ok? Então, obviamente, não entendo como errado esse acréscimo, porque não é que acrescentou, é para dar sentido. Porque o texto está dizendo, ó, não fizeram como lhe ordenara o rei. Antes deixaram viver os meninos. A ordem era matar, elas não mataram. Não mataram. Elas trabalharam, dizendo ao rei. Olha só, elas trabalharam, dizendo ao rei, deixando viver os meninos. Fez o parto? Fiz. E os meninos morreram? Estão vivos. Foi isso que aconteceu. Até agora. Vamos continuar lendo? Então o rei chamou as parteiras. No original, ele não chamou, não. Aqui diz que ele gritou, ele berrou. O rei deve ter ficado com raiva, né? Então o rei gritou com as parteiras, dizendo: por causa de que trabalharam ou executaram essa ocupação, deixando os meninos vivos? O rei indignado. Ou seja, percebe que não tá demonstrando aqui como se fosse mentira, porque mentir ao rei seria crime também. A gente tem que pensar nisso. Está mentindo ao rei. Não dá a entender isso. Dá a entender que elas foram sinceras. Então, estamos trabalhando. Prometemos fidelidade ao Senhor, porque quando essa palavra aqui fala falando ao rei, é também no sentido de prometer, no sentido assim, não, eu vou fazer. O senhor me mandou fazer, pastor, o senhor me deu uma ordem, eu vou fazer. Então, fez, fiz, mas os meninos estão vivos. Ah, mas como é que você fez e os meninos estão vivos? Aí o rei, indignado, gritou com as parteiras e que trabalharam. Quantas tinham? Duas. As parteiras que trabalhavam nessa ocupação. Como é que vocês deixaram esses meninos viver? Aí olha a resposta delas. E olha, queridos, quando eu vi e tal, procurei, respondi, procurei as palavras, né, no original.
No final, eu falei com o Senhor, eu faria a mesma coisa. Como é que eu vou ser fiel a Deus e, ao mesmo tempo, responder ao Faraó sem mentir? Eu dependo da minha vida para com Deus. Ponto. E o que que eles fizeram? E aí continua. Já estou indo aí para essa parte final. Diz assim, verso 19. Responderam as parteiras de Faraó. É que as hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que chegue a parteira, já deram à luz aos filhos. Então elas estão dizendo assim: é que as egípcias são, as hebreias são rápidas. Mas olha só o que, que diz no original. Elas intencionaram a resposta. Elas raciocinaram no que ia responder ao rei. Porque elas disseram antes: não, estamos trabalhando conforme o que o senhor mandou. Mas os meninos estão vivos. Então não era conforme o senhor mandou. Mas estavam falando a verdade. E o rei, indignado, por que vocês estão deixando esses meninos vivos? Aí é o verso 19. Intencionaram as parteiras a Faraó. Intencionaram a resposta. Tinha uma intenção essa resposta. Sabe qual é? Vamos lê-la. As mulheres, literalmente não está assim, é que as mulheres hebreias e as egípcias são mais fortes. É literalmente mulheres hebreias e egípcias. Ou seja, o intuito é comparação. Está comparando, tá? Então está assim, mulheres hebreias e egípcias. Estão comparando. As hebreias têm vigor. Vigor. Elas são vívidas. Elas são fortes. Não são como as egípcias. É lógico que isso foi a tradução do autor, mas no original é literalmente hebreias e egípcias. Está comparando só. As hebreias são fortes, aí por dedução, porque elas estão elogiando. Aí a gente não sabe qual é. É lógico que elas não estão falando das egípcias, elas estão falando das hebreias. Por isso que aqui o autor até traduz, porque no original tá hebreias e egípcias. E aí elas começam a falar. Esse objetivo é de comparar, tá? Que são fortes, vigorosas. Então a gente diz que são as hebreias. Então, são fortes, vívidas, elas são vívidas. E olha, ainda diz assim, e antes disso, quando fala aqui, e antes que eles cheguem à parteira, essa expressão, e antes disso, antes de conseguir chegar, antes de conseguir chegar aonde? Nas mães grávidas. O que que acontecia? Já tinha dado o filho, já tinha dado luz. É assim que está no original. E aí, queridos? Houve mentira? Não acho que não foi, não. Aqui resposta, hein, pastor? Bem intencionada. E por isso que aí eu traduzi mesmo, porque aquela palavra responderam ao faraó também significa intencionar. Porque quando você pensa, raciocina, você intenciona a sua resposta. Foi isso que elas fizeram. O sentido aqui é: estamos fazendo a nossa parte. Mas as hebreias são vívidas. E na hora que a gente chega, ela já teve o neném. Eu vou fazer o quê? A ordem era para matar, ajudando no parto. Não era para matar depois que já gerou, já nasceu o neném. Pastor, mas isso não é um jeitinho? Não, eu não vejo. Elas estão dizendo ao rei. Elas estão explicando ao rei. Não são como as egípcias. As egípcias ficam esperando a parteira. Elas não. Quando a gente chega, já nasceu. A ordem era ajudando no parto, matar. Mas quando a gente chega, já nasceu. Então, se faz de desentendido, né, pastor? Você pode dizer, eu não acho que desentendido. É bem intencional. Mas mentir, não mentiram, não.
Falaram a verdade. E falaram naquilo que poderia. Estamos obedecendo ao Senhor, Faraó. Mas quando a gente chega, e realmente, gente, é só pensar, duas, eu não sei quantas eram grávidas, mas uma população inteira para duas parteiras não vai. Será que elas estavam lentas? Aí é dedução. Não. Sabe o que eu acho, queridos? Que aconteceu? Elas estavam com uma cuidando, talvez angustiada do coração, porque a ordem era para executar, para matar. Talvez, meu Deus, Senhor, o que eu vou fazer na hora que essa mulher sair a criança, eu tenho que matar se for menino. Angustiado, porque parteira já deduz o que é, não é assim? Os antigos, né? Ah, isso aí vai ser menino, isso aí vai ser menina. E não erravam, não. Eu acho que também não errariam aqui. Eu acho, aí sou eu, não tem nada na Bíblia. A única coisa que tem é isso, literalmente. Quando alcançamos, ou seja, quando chegamos nelas, os meninos já nasceram. Ora, mas se elas fossem más ou ruins, acabou de nascer, eu não te ajudei, não. Pega a faca, pega a pedra e mata. Não, não posso fazer. O rei disse que era eu ajudando. Nasceu, não posso fazer. Não posso matar. Por isso, a Bíblia diz que elas temeram a Deus. Elas entendiam que Deus estava à frente. Quando eu leio isso aqui, eu não estou entendendo que elas estavam assim, vão ficar lá escondidas, que elas vão ter os filhos sozinhos, e assim a gente se livra, sabe? Limpa as nossas mãos e a gente diz, ó, nasceram. O que eu acho que aconteceu é que elas estavam com as mães que estavam para ganhar o neném, e em angústia no coração, porque a ordem era matar, e eu acho que elas matariam, mas não assim, não queriam matar e não saberiam o que fazer caso nascesse. Então, sabe o que Deus agiu? Por isso é temer ao Senhor. Ah, fulana nasceu, mas já? Aí foram lá para ver. É isso que eu deduzo que aconteceu. E na hora que ia lá, a que elas estavam olhando nasceu. Vocês entenderam? E aí volta para ver, nasceu, a outra nasceu. Porque as respostas delas são assim. É assim que eu consigo entender. Nasceram. A ordem era para matar enquanto a gente está ali. No momento em que já nasceu, tipo assim, não foi explicado. Elas morreram? Não morreram. Faraó matou? Não matou, porque Faraó deve ter ficado irado, com raiva, mas viu que elas não estavam mentindo. Elas não mentiram. Então eu termino aqui a história dizendo o seguinte: Deus abençoa a mentira? Não, nunca abençoa. Nunca. Deus abençoa o pecador? Sim. E se este mentir e se arrepender, Deus abençoa mais ainda. Deus permite a vida até para os maus, mas com o objetivo que eles se salvem, que eles conheçam a verdade. Então, queridos, eu termino essa primeira parte, né, mostrando que elas não mentiram aqui. Elas intencionaram a resposta. Queridos, se elas tivessem realmente maldade no coração e não temessem a Deus, elas, elas matariam, porque olha só, a mãe ganhou o neném, tá ali com o neném já ganho no braço. Vocês acham que ela vai sair correndo? Vai para casa? Você sabe quem é a pessoa, vai na casa da pessoa, pega a criança e mata. A ordem não é para fazer isso, pastor, se elas estivessem vivas hoje. A ordem não era essa, pastor. A ordem era que se a gente ajudasse, nasceu, viu que era menino mesmo, matar. Não deu tempo. Porque talvez Deus permitiu. E a Bíblia diz que Deus multiplicou e elas começaram assim, as parteiras. Eu imagino elas olhando.
dando glória a Deus, sabia? Senhor, obrigado, porque o Senhor me livrou das mãos de maldade. Feche seus olhos, peça a Deus, vou pedir a Deus hoje para que o Senhor nos livre de alguma maldade que às vezes nos deram para executar, tá ok? Sem precisar mentir. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, estamos terminando este momento aqui da meditação e a gente viu que o Senhor não é o pai da mentira, o Senhor não mente e o Senhor não quer que seus filhos mintam. É verdade que às vezes a gente receia, a gente tem medo e às vezes a gente fala algumas inverdades que são mentiras. Mas as parteiras, pelo menos até hoje a gente leu, elas intencionaram sim uma resposta, mas elas não mentiram. E por não mentir, elas não mentiram porque temeram a ti. Elas responderam, foram fiéis ao faraó, mas não mataram as crianças. Elas poderiam ter matado as crianças depois, mas a ordem era em ajudar no parto. E nisso elas foram obedientes. Só que o Senhor fez aquilo que estava além do alcance delas. E elas entenderam. E Faraó também entendeu, porque ele mudou o decreto, porque daquele jeito ele viu que ele não conseguiria resolver a questão. Nos ajude a entender e nos dê sabedoria, Senhor, para que no dia a dia a gente possa também resolver os nossos problemas fazendo a verdade sem precisar fazer mentiras. Nos dê a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco.